Estamos aqui mais uma vez para saudar você com a graça, a paz e o amor de Jesus Cristo. Essa semana nós vamos fazer algumas mensagens falando sobre a história de alguns personagens da Bíblia. Como foi que começou, como terminou e o porquê terminou daquele jeito. Já falamos sobre Adão. Adão começou tão bem, né? Com tudo em suas mãos, mas terminou expulso do jardim do Éden. Por quê? Por causa da desobediência. Vamos falar hoje sobre José. José tinha lá 11 irmãos, né? 11 irmãos. José era muito amado pelo seu pai, Jacó. Mas José contou uma história bem interessante para os seus irmãos, para os seus pais. Uma história que falava que José seria o centro, ou por que não dizer, o foco de Deus. José seria alguém usado por Deus, mas José não sabia nem como, nem porquê, nem quando ele seria usado por Deus para ser o centro ali da família. Uma pessoa que ia abençoar a família, uma pessoa que a família ia precisar dele. Os irmãos não aceitaram essa história, não aceitaram. Ficaram com raiva, tiveram inveja e venderam José, venderam como escravo. Olha aí, porque a vida de José, antes de ser vendido como escravo, ia terminar dentro de uma cisterna. Ele ia morrer ali dentro da cisterna. Esse seria o fim de José, dentro de uma cisterna. Aí eles tiram José da cisterna e vendem como escravo. José ainda com 17 anos, né? A gente conhece a história dele. Mas o objetivo dessas mensagens que eu estou fazendo não é somente contar a história, mas dizer por que a história terminou desse jeito. Por que José terminou sendo governador do Egito? Porque a gente sabe, né, que ele começou como escravo, foi ser mordomo, né, foi caluniado pela esposa de Faraó, foi preso injustamente, e depois que ele sai da cadeia, aí ele começa uma nova vida, uma nova história. Ele se torna governador do Egito. Mas por que ele se tornou governador do Egito? Porque Faraó viu nele, viu em José, um homem de Deus. José foi honesto, José foi fiel, José foi justo. Com ele, com Faraó que confiou nele, e ele foi acima de tudo, fiel e justo para com Deus. A nossa história também depende das nossas atitudes. Outro dia eu falei que as nossas decisões, as nossas atitudes têm consequências. Olha a atitude de Adão. Qual foi a consequência? A atitude de Adão foi a desobediência. E a consequência foi o quê? Foi expulso ali do jardim. José foi justo, foi fiel. Passou por traição, por calúnia, por injustiça, perseguição, mas sempre foi justo e fiel. Aí o final de José qual foi? Se tornou governador do Egito, e depois ele trouxe toda a sua família para perto dele. Olha que coisa bonita, né? José tinha tudo para chamar seus irmãos e puni-los, né? José como governador, e os irmãos foram lá procurar José atrás de comer. Era 7 anos de seca, de fome, de escassez. Os irmãos de José procuraram José sem nem saber que José era o governador do Egito, nem que era o irmão dele, que foi traído, vendido. Mas José abraça seus irmãos, perdoa seus irmãos, e não traz só os irmãos não, traz toda a família para perto dele. José agora governador do Egito. Olha o final da história de José.
Um homem que foi vendido como escravo, mas por ser justo, por ser fiel, por ser honesto para com Deus, Deus honrou José. Deus fez com que José se tornasse governador do Egito. Passou por tudo isso para poder ser honrado por Deus. E nós estamos dispostos a passar por situações adversas, situações difíceis na nossa vida, perseguição, calúnia, traição. Nós estamos dispostos a passar por tudo isso com fidelidade a Deus? E a gente sabe qual é o resultado, né? Que Deus nos abençoe, que nós possamos refletir como foi a nossa vida, como está a nossa vida e como será a nossa vida. É Deus quem escreve a nossa história. Até a próxima mensagem, ou 5h30 da manhã, ou 6h30 da noite. Nós vamos estar aqui, se Deus quiser, e o povo de Deus diz amém e amém.